Normal People, ou Pessoas Normais, é uma série da plataforma Stars Play que estreia no dia 16 de julho. Se você está vendo esse vídeo antes, então ela estreia ainda no dia 16 de julho. E eu queria falar hoje para vocês, porque é uma série que me marcou muito, que eu maratonei e me marcou. Vou conversar um pouco sobre ela. É uma série baseada no livro da Sally Rooney, que inclusive ganhou o British Book Award de 2019. A Sally Rooney é uma irlandesa, já tinha escrito um livro antes, mas esse livro acho que foi até agora, o grande trabalho da carreira dela. Mas o que é Normal People? Eu confesso a vocês que eu não li o livro, aliás, estou lendo o livro agora, mas vi a série antes. Estou lendo o livro, inclusive motivado pela série. O que é Normal People? Normal People, como o próprio nome diz, é uma série focada em pessoas normais. Mas quem são essas pessoas normais? São um casal. O Connell, vivido pelo Paul Mescal, um ator, Paul Mescal, que até então não tinha feito trabalhos na TV ou cinema, era um ator de teatro. E a Marianne vivida pela Daisy Edgar Jones, também dois atores muito novos que não tem muitos trabalhos com eles por aí para vocês procurarem. E quando a gente fala em normal people, pessoas normais, eu fiquei muito intrigado com esse título, mas por que essa série tem o nome de Pessoas Normais? Porque é uma série que fala da vida real. Né? E não só da vida real, é uma série que fala sobre o amor na vida real desses dois personagens. Então a gente vê a trajetória num período aí de 5 a 6 anos da vida dos dois. Então os dois se conhecem, são colegas de colégio, né? A série é ambientada numa cidadezinha do interior da Irlanda. Eles são colegas de colégio, se conhecem ali, e a aproximação deles se dá por conta da mãe dele, do Connell, ser faxineira na casa da família da Marianne. E ele vai buscar ela lá, então os dois acabam sempre se encontrando. Porque na escola eles são de turmas opostas. A Marianne é aquela pessoa mais fechada da escola. Ela não tem muitos amigos, ela é até meio agressiva às vezes com os colegas, e o Connell não. O Connell é o cara que ele é um jogador de rugby e faz parte ali da turma dos populares da escola. Você já viu essa história em algumas vezes. Mas o que eu vou dizer, eu vou chegar lá, por que essa série é tão diferente? E aí eles se conhecem, eles se aproximam ali e surge um romance entre eles. De cara, a gente percebe que existe uma atração muito grande entre os dois. Mesmo antes do romance aflorar entre os dois. Existe uma atração muito grande, ele fica olhando para ela fica olhando para ele, né, na escola, e aí o romance aflora, e é um romance muito tórrido. Tórrido, que eu digo, é quente. Então tem cenas de sexo muito quentes mesmo, e talvez isso tenha até contribuído para o sucesso da série. Mas o fato é que a gente vai embarcando na história dos dois personagens e nas idas e vindas do relacionamento dos dois. Por que idas e vindas? Porque, como todo relacionamento de pessoas normais, é lotado de idas e vindas. Então tem brigas, tem um momento em que os dois não conseguem se encontrar intelectualmente, emocionalmente, coisas do tipo, e se separam. Eles vão para a mesma faculdade, aí separados. Né? Esqueci de dizer que na escola, o relacionamento, enquanto eles têm o relacionamento durante a época da escola, é um relacionamento que ninguém sabia. Né? E ele diz para ela que não seria legal eles assumirem porque não pegava bem para ele. Erro número 1 de Connell, hein? De esconder o relacionamento com a Marianne ainda na escola, porque não teria tido problema nenhum, a gente vê isso mais tarde. Mas ele acha que sim, porque eles eram muito diferentes, aquela coisa de escola, né? De turmas diferentes, que a gente está acostumado a ver, principalmente nesses filmes coming of age. E aí eles vão para a escola, eles estão separados, mas eles passam um tempo sem se ver, se reencontram na faculdade, e ela tá num outro relacionamento, ele não.
E a gente vai entendendo a personalidade dos dois. Então a Marianne, que na escola ela era um pouco retraída, na faculdade ela se solta, ela desabrocha, ela se encontra. Ela precisava sair daquele ambiente, não só daquela cidadezinha, mas o ambiente familiar dela, para ela se encontrar e se tornar uma grande mulher. O Connell já é quase que o contrário. Ele é o cara popular da escola, mas quando ele chega na faculdade ele fica meio perdido. E aí louve-se a direção do Lenny Abrahamson, até colei aqui, Lenny Abrahamson e Red McDonald. Se você não tá ligando o nome à pessoa, o Lenny Abrahamson é o cara que fez aquele filme Frank. Se você não viu Frank, por favor, procure e assista o filme do cara do cabeção, do músico, enfim. E ele foi inclusive indicado ao Oscar por aquele filme O Quarto de Jack, que é o Room, O Quarto de Jack. E louve-se a direção dos dois, né, desse casal, Lenny Abrahamson e a Hattie McDonald, porque a gente consegue entender pelas imagens a solidão do Connell na faculdade e consegue entender pelas cores e pela maneira com que a Marianne, pelo gestual dela, pelos olhares dela, aliás, os dois são excelentes atores, a gente consegue entender que esse momento na faculdade é importante para ela. E aí as coisas vão se sucedendo. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui desses encontros e desencontros dos dois, mas são muitos encontros e desencontros ao longo da vida. E ao longo da vida a gente vai vendo as duas personalidades serem moldadas e os momentos em que eles se encontram e se desencontram. Até aí você deve estar falando, mas isso é um romance. Eu já vi essa história. Eu já vi romances de casais e tal. Só que poucos têm a sensibilidade que esse Normal People tem. Porque quando ele chama os dois de Normal People, é porque os diálogos, as ações, os sentimentos são coisas muito reais, muito gente como a gente. Os dois são muito gente como a gente. E, claro, não é difícil você se apaixonar pelos dois, tanto pela Marianne quanto pelo Connell. Uma coisa que chamou muito a atenção, não só na série, como no livro, é que é uma série que o personagem do Connell, ele é o oposto daquele personagem, o machão da escola e tal. Ele é um cara extremamente sensível. Inclusive tem a cena, eu não vou contar porque isso é spoiler, tá? Mas ele é um personagem sensível, vocês vão ver, vocês vão entender, né? Tem uma cena logo no primeiro ou no segundo episódio, que vocês vão entender a personalidade dele, e ele vai aos poucos desenvolvendo essa personalidade. E quando eu digo que os dois se encontram e desencontram, é porque eles vão desenvolvendo essas personalidades e encontrando similaridades. Olha, é uma série que me marcou muito, porque aos 15 minutos do primeiro episódio, são 12 episódios de meia hora, então é fácil de maratonar, tá? Aos 15 minutos eu já estava apaixonado pelos dois. Completamente apaixonado pelos personagens e foi impossível parar. Eu já tinha visto amigos meus falando sobre Normal People, eu já estava com essa série aqui engatilhada para assistir, mas foi uma rara série dos últimos tempos que eu liguei e não consegui parar até o final, exatamente porque os sentimentos são muito, muito comuns a todos nós. É uma série sobre o amor, é uma série que fala como o amor pode existir ao longo do tempo entre essas duas pessoas, no caso, entre esse casal, como ele existe, como ele, apesar dos encontros e desencontros, ele está ali, e principalmente é uma série que fala sobre ruídos na comunicação, para quem gosta para quem é da comunicação, ruídos na comunicação, que como os dois não se comunicam em diversos momentos da série e acabam se separando e depois se reencontram e não se comunicam de novo. Então tem cenas de silêncios ensurdecedores. Sabe essa expressão do silêncio ensurdecedor? Tem cenas que você quer balançar os dois. Pelo amor de Deus, fala com ela ou fala com ele. Mas eles não falam porque não era o momento, não é da personalidade deles.
É um estudo de personagens também. Você vai entendendo quem são aqueles personagens, você vai amadurecendo com eles, você vai entendendo por que o sentimento deles, apesar de ser puro, a gente vê desde o início que existe um amor muito grande entre os dois, e a gente não consegue, às vezes, delimitar se é amor, se é amizade, e eles também não. Né? Eles confundem muito isso, a história do amor e da amizade, mas a gente vê que existe essa ligação forte entre eles, e talvez esse seja o mote da série. Existe, o amor é uma ligação forte entre duas pessoas que pode sim ser concretizado ou não, dependendo da personalidade das pessoas, dependendo da comunicação, do momento da vida, né, dos encontros e desencontros. Então, olha, se vocês querem uma dica de uma série para assistir nesse momento de pandemia, que vai fazer bem pro coração de vocês, vai fazer bem para a mente de vocês, acho impossível vocês não se apaixonarem pelos personagens, assistam Normal People ou Pessoas Normais, que está disponível a partir do dia 16 de julho na plataforma Stars Play, ok? Então é isso, esse foi mais um videocast sobre séries de TV aqui do Esquema Novo, e a gente volta a qualquer momento com mais videocasts sobre séries, sobre filmes, sobre música, sobre a vida, sobre o amor, sobre tudo, ok? Até a próxima.